Então, assim, olá, tudo bom? Esse daqui é a continuação do vídeo do anticristo. O anticristo, esse aqui é o parte 2. O anticristo, ele vai nos colocar que se não existisse Deus, quando acontecer algumas coisas que a gente não vai conseguir entender, o anticristo vai colocar a própria ciência para tentar entender. Não que a ciência não seja importante. Eu acho que a ciência e Deus poderia caminhar junto, mas muitas das vezes não caminha. Infelizmente, tá, gente? Isso é infelizmente. Por que que eu digo isso? Muitos, né, muitos caras da ciência, né, tenta desmistificar a essência de Deus. Aí fala assim, o homem veio do macaco. Desculpa te falar, mas se você veio do macaco é você, porque eu não vim do macaco. Aí pode-se dizer assim, mas isso daí não foi falado literalmente. Olha, ele fala que a gente somos descendente ou temos origem, né, semelhança a macaco. Né? Lamarck, Darwin falava mais ou menos, eles tinham quase o mesmo pensamento. Então, tipo assim, então se eu falar para você que não tem como eu falar alguma coisa, tá na cara. Então essas pessoas tentaram desmistificar Deus, sabe? Tipo, a essência de Deus. E o anticristo ele vai ser mais ou menos assim, dessa forma. Ele vai tentar achar fórmulas para tirar nós da presença de Deus. Ele vai colocar, às vezes, a ciência, como eu falei, ou ele vai colocar alguma outra coisa para tirar o lugar de Deus. Né? Vai colocar que você tem que ser o Deus de si próprio, sabe? E, cara, todas as vezes que o ser humano tenta ser Deus de si próprio, ele se afunda. A gente vê tudo isso na Bíblia. Quando um homem se coloca por si próprio, ele se arruina. Ele se deixa cair. E quando ele se coloca na presença de Deus, quando ele está na posição de servo diante de Deus, ele sobe. Aí ele tem uma subida. Quando ele está sem Deus, ele tem uma descida. E assim, e nós temos que tomar cuidado, porque o anticristo ele está ao nosso redor. Os anticristos estão ao nosso redor. E tem dois anticristos que a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu falei. Né? O primeiro anticristo, ele vai surgir, a gente não vai nem conseguir ver quem é um anticristo. Mas o segundo anticristo, né, que são os dois mais importantes, o primeiro que veio da terra e o segundo que veio do mar. O segundo que veio do mar, a gente vai conseguir entender ele. E ele vai ser aquele que vai tentar fazer a comunicação entre os judeus, que a Bíblia está falando. Aquele pacto entre a Palestina e Israel. Né? Porque, tipo assim, até então a Palestina e Israel estão em guerras. A Palestina ataca Israel todo momento. E a construção do templo fica quase próximo à Palestina. E que a Palestina, na verdade, Israel briga com a Palestina porque dizem que aquele lugar, na verdade, era de Israel. Era área de Israel, não da Palestina. Não do povo palestino. Aí tem aquela coisa de divergência. E o anticristo, ele quer mexer nessa parte aí. Porque ele sabe, se ele mexer nessa parte, ele vai ter a atenção do povo. E assim, e eu vou te falar uma coisa, o anticristo, ele vai ser muito inteligente. Esse segundo, vai ser muito inteligente. Ele não vai ser só um cara, assim, esperto para mestificar sobre o pacto, né? A fazer acontecer o pacto. E fazer a construção do terceiro templo de Salomão, né? Que na verdade a gente tem o segundo templo e o terceiro templo, onde ele vai se sentar diante do trono. Que lá na Bíblia fala que ele se sentará diante do trono e se declarará Deus. E na verdade ele não vai ser Deus. Quem vai ser esse cara? Para mim, esse cara, ele não vai ser tão velho e não tão novo. Ele vai estar na faixa etária de uns
30 a 40 anos, no máximo 50 anos. Ele vai ser um cara mais ou menos nessa faixa etária, mas eu acredito que ele vai ser na faixa de seus 30 a 40 anos. E ele vai ser tipo assim, ele vai ser uma sensação, porque ele vai ser jovem, vai conseguir unir as nações, 10 nações ele vai reunir, né? Ele vai conseguir unir a Europa, né, os países europeus, né, sem aqueles conflitos internos que geralmente alguns países europeus têm. Ele vai globalizar tudo em um único, e ele vai querer construir um único governo. Ele vai querer esse único governo. Ele vai querer estabelecer um único governo diante de todo. Aí eu não sei. É uma suposição. Mas eu creio que isso já está acontecendo. Uma única moeda, né, vinculada ao mundo todo, que não precisa de ter, vamos supor, a moeda europeia, o dólar, o, o real. Não, ele vai querer tentar mistificar toda essa questão de moedas, né, e colocar uma única moeda regente no mundo. Ele também vai pegar a essência, né, da questão do chip, né. Vai ter um período do governo do anticristo, não nos primeiros, mas lá no final, vamos supor, nos próximos dele sair, né, do governo dele. Ele vai utilizar o chip, né, que a gente hoje utiliza para rastreamento de pessoas que geralmente são sequestradas ou, ou alguma coisa assim que é vinculada a isso daí, né, para encontrar as pessoas. Ele vai utilizar esse chip para complementar, vai ser a marca dele, né, a marca do anticristo sobre a Terra, né. Todas as pessoas que geralmente utilizaram essa marca, né, esse chip, que ele pode ser tanto utilizado na mão, né, aqui mais ou menos, né, essa parte aqui, ou aí eu não sei muito bem, mas eu sei que na mão dá, na mão, no braço dá, ou na testa. Aí já é uma coisa que tem que ser estudada. Na testa eu não sei muito bem, posso estar falando besteira, mas eu creio que na mão eu tenho certeza, certo? Que na mão realmente dá para fazer. E esse chip vai ser a marca registrada dele, porque se a pessoa não tiver esse chip, né, ele não vai ter como comprar, né? Esse chip vai mudar muita coisa, porque esse chip você vai fazer tudo, e tudo literalmente. Você vai ter que comprar as coisas com esse chip vai ser a sua marca registrada. Só que esse vai ser um preço muito grande para essa marca registrada. Porque a entrada desse anticristo, do segundo anticristo que eu falei, né, ele vai colocar isso, porque hoje em dia esse chip ele não é obrigatório, né? Quando o anticristo chegar sobre a Terra, vai ser obrigatório esse chip, né? E ele vai inventar vários tipos de coisa para vincular a pessoa ao chip, né? Só que a gente não deve cair a essa mentira, certinho? E era isso que eu queria deixar com vocês, essa segunda parte, porque o anticristo está chegando para nós e nós temos que tomar cuidado, porque ele vai nos colocar pedra no nosso caminho para que nós não chegamos a Deus. Amém?